Seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus, esse momento no meio da nossa semana onde nós podemos refletir na Palavra de Deus e podemos interceder uns pelos outros também. Abra sua Bíblia lá no Salmo 25, nós vamos meditar nos versos de 12 a 14, Salmo 25 de 12 a 14, vamos falar um pouco sobre relacionamento com Deus. Quais são elementos importantes, quais são lições importantes aqui num breve tempo, mas quais são as importantes lições que nós aprendemos nesse texto que nos ajudam a desenvolver um relacionamento saudável com Deus, Um relacionamento com Deus, na realidade, é algo primordial na vida de um cristão. Nós temos, através de Cristo, esse relacionamento com Deus restaurado. O ser humano ele é criado por Deus e Deus ele tem interesse em se relacionar com o ser humano. E aí o pecado rompe com esse relacionamento. O pecado causa uma ruptura na nossa relação com Deus, na nossa vida com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então o próprio Deus, desde toda a eternidade, pensou no seu plano para restaurar o nosso relacionamento com Ele. E esse plano é Jesus Cristo. Através de Cristo nós podemos ter um relacionamento restaurado com o Criador. E em toda a Escritura, na realidade, nós encontramos diversas lições que nos ajudam nesse relacionamento. Diversas lições que nos ensinam a como devemos nos relacionar com Deus e quais são os elementos e princípios para esse relacionamento ser cada vez mais saudável. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, olhando para o texto, para o Salmo 25, nesses versículos 12 a 14, O Salmo 25, ele tem uma grande divisão, ele tem 22 versículos, você tem uma declaração de confiança desse salmista, você tem súplica, você tem engrandecimento e exaltação do próprio Deus nesse salmo também, e nós temos em alguns versos, na realidade dos versículos 12 até o versículo 14, alguns acreditam que até o verso 15, você tenha um trecho onde existem alguns ensinamentos de sabedoria, onde existe uma literatura de sabedoria, e é justamente para essa literatura, para esses ensinamentos, podemos chamar de provérbios, é justamente para esses provérbios, ditados, que nós vamos olhar aqui nessa noite. Então o Salmo 25, os versículos de 12 a 14, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Irmãos, esse trecho aqui, eu gostaria de selecionar 3 elementos, de organizar um ensinamento aqui em 3 elementos principais que nos ajudam a ter um relacionamento saudável com Deus. Existem 3 elementos que nós precisamos ter em nossa vida com Deus que vão nos ajudar a ter um relacionamento saudável com Ele. Em primeiro lugar, um relacionamento com Deus depende de temor. Nós precisamos temer a Deus. O temor ele é muito importante aqui, nesse texto também. Necessariamente nesses 2 versos, esses 3 versos de 12 a 14, nós encontramos 2 vezes o autor se referir ao temor de Deus. Ele lá no verso 12 diz que aquele que teme o Senhor, e lá no 14 diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Essa palavra aqui, ela nos dá a ideia não simplesmente de um terror, de ser apavorado, de se apavorar com uma situação, mas sim existe mais a ideia de reverência, de respeito. Temer ao Senhor é reverenciar o Senhor, é olhar para Deus e pensar assim: Ele é muito grande, Ele é muito perfeito, muito santo, eu preciso reverenciar isso, eu preciso respeitar as regras que Deus estabelece para mim, porque Deus está muito acima de mim mesmo. Isso é reverência, isso é o temor do Senhor. Temer a Deus é algo que nos leva a uma vida de retidão e piedade. Isso é temer ao Senhor. E se queremos ter um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos temê-lo. Nós precisamos entender a grandeza desse Deus. E precisamos ter o devido temor
desse Deus. Esse é um elemento. E esse temor, nós vemos no texto, que leva a um segundo elemento, que é a instrução no caminho. Temer a Deus leva com que Deus nos instrua no caminho correto. Esse é um segundo elemento, a instrução no caminho, né? Nós vemos ele trabalhar nesse texto, lá no verso 12, que aquele que teme o Senhor, o próprio Senhor o instrui no caminho que deve escolher, né? Ou seja, quando nós tememos ao Senhor, quando nós reverenciamos a Deus, temos o devido respeito com o Senhor, Deus mesmo nos instrui no caminho que devemos andar. Deus mesmo, Ele nos ajuda a vivermos uma vida de retidão, a vivermos cada vez mais em temor a Ele. O próprio Deus nos ajuda a fazer isso. Por isso que isso se torna uma coisa cíclica. Existe uma ideia circular. Porque se nós tememos a Deus, se nós reverenciamos a Deus, se nós entendemos como Deus é grandioso e como nós precisamos respeitar a Deus com a nossa vida, vivendo em retidão, Deus nos ajuda a vivermos essa retidão. Deus nos ajuda instruindo-nos no caminho certo. Ele mesmo nos instrui. Ele mesmo nos ajuda. E é interessante que a palavra que é utilizada aqui, ela dá muito a ideia de uma instrução que é associada ao Espírito Santo. Ou seja, é um instruir feito pelo próprio Espírito. E é exatamente isso que nós vemos acontecer. É exatamente isso que nós vemos se concretizar no Novo Testamento. Jesus Cristo nos deixando o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda. Ele nos ajuda a vencer as nossas tentações. Ele nos ajuda a vivermos em santidade. O Espírito Santo nos ajuda a lutarmos contra a nossa carne. Então nós vemos isso se concretizar no Novo Testamento. Porque, de fato, para nós termos um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos dessa instrução. E essa instrução, ela só é possível mediante o temor. Somente quando nós tememos a Deus devidamente, é que nós somos, de fato, instruídos nos caminhos corretos. É que nós recebemos dele mesmo a instrução que precisamos para uma vida de retidão, para uma vida que de fato é de temor a Deus, uma vida que agrada a Ele, né? Mas esse não é o último elemento. Nós também temos um outro elemento muito importante que esse texto nos apresenta, que é crucial para um bom relacionamento com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus, né? Um relacionamento saudável com Deus depende de intimidade com esse Deus. E o verso 14 fala exatamente disso. O verso 14 fala exatamente de intimidade. Veja o que diz lá. O verso 14 diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, né? O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. É interessante que essa ideia desse segredo é a ideia de uma conversa confidencial. Por isso que algumas outras versões trazem que o conselho do Senhor é para os que o temem. Ou então de que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Existem versões que trazem com esse termo também. É justamente a ideia de que aquele que teme o Senhor, Deus tem um relacionamento muito próximo com essas pessoas. Aqueles que temem a Deus, o próprio Deus, ele tem uma proximidade como de uma conversa confidencial. Uma conversa confidencial, ela é feita num círculo pequeno de pessoas, né? Tem duas pessoas ali. E elas estão conversando coisas muito secretas, que não se espalham dali. E o que aquelas pessoas conversam nessa confidencialidade é algo que fica guardado ali e que não é falado para as outras pessoas. Isso é a descrição da intimidade. O que nós vemos aqui então é que a pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que vive em retidão, a pessoa que vive em reverência a Deus com sua vida mesmo, ela possui um relacionamento de intimidade com Deus. E ela recebe conselhos muito próximos de Deus. Essa orientação, essa instrução no caminho é algo muito próximo. Isso que é de fato ter um relacionamento com Deus. É quando nós tememos a Deus
recebemos dele as instruções para caminharmos sempre nas linhas retas, né? E assim podemos experimentar intimidade com esse Deus. Essa é a descrição do relacionamento saudável com Deus. Que possamos colocar isso em prática então. Que possamos começar pelo temor. Possamos temer o nosso Deus como ele deve ser temido. Que possamos reverenciar o nosso Deus como ele que possamos temer o nosso Deus como ele deve ser temido. Que possamos reverenciar o nosso Deus como ele deve ser reverenciado, olhando para a sua grandeza, olhando para a sua majestade. E a partir desse temor, tenhamos a instrução que vem dele, a instrução correta no caminho dele. E que possamos também receber intimidade, perceber na nossa vida intimidade com o nosso Deus. Essa é a chave de um relacionamento saudável com o Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma noite. E nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, pela possibilidade que nós temos de ter um relacionamento saudável com o Senhor. Nós te agradecemos porque por meio de Cristo podemos ter um relacionamento com o Senhor. Somente por intermédio de Cristo é que nós podemos nos relacionar de maneira saudável com o Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque podemos nos aproximar de Ti. Te louvamos porque podemos, através do sacrifício de Cristo, nos aproximar do Teu santo trono, Deus. Nós podemos temer ao Senhor, reverenciar ao Senhor e receber do Senhor instruções para a nossa vida. E receber do Senhor, e poder na realidade perceber do Senhor que temos um relacionamento de muita intimidade contigo. Que o Senhor nos ajude a então temermos o Senhor da maneira correta. Nos ajude a viver uma vida de reverência ao Senhor, tendo como coisas importantes para nós a piedade, a vida de retidão, a obediência à Tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração. Nos ajuda a termos um relacionamento saudável contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar sua mensagem aqui ao lado. Deixe seu boa noite. Se você tem algum pedido de agradecimento, também aproveite o chat para deixar ali o seu pedido, seu agradecimento, para que possamos orar nos minutos a seguir, no tempo que nós vamos ter. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos uma ótima semana.